Olá, pessoal. É um grande prazer falar com todos vocês, professores tutores, professores de sala de recursos, intérpretes. Depois de uma semaninha, né, de descanso, aí de volta ao nosso trabalho e aos nossos vídeos também. Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês. Espero que vocês gostem do assunto que nós vamos tratar hoje. Então, para a gente retomar os nossos trabalhos, eu já havia, né, preparado esse material, mas achei oportuno deixar agora para o nosso retorno. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a contextualização, não é? Eu vou fazer uma contextualização rápida para vocês em relação aos caminhos da educação especial como perspectiva para a educação inclusiva. Quando nós pensamos no processo histórico da educação especial, né, nós sabemos que esse processo nem sempre foi o que nós temos hoje, logicamente. Então, quando nós pensamos nas pessoas com deficiência, muitas delas, né, como o primeiro ponto desse processo foi a exclusão. Então, enquanto todas as pessoas sem deficiência faziam parte de um grupo, as pessoas com deficiência, elas estavam isoladas desse grupo, né? Elas estavam fora, ou melhor dizendo, desse grupo, que é o momento da exclusão total. Então, nós vemos aí na primeira imagem, acho que vocês já conhecem, né, essa figura, mas na primeira imagem, onde pessoas sem deficiência, representadas ali pelos bonequinhos vermelho e azul, eles estão num círculo juntos, e as pessoas com deficiência fora desse contexto social. Depois, como um segundo passo, nós temos a segregação. Então, continua, não é? Esse conjunto das pessoas sem deficiência e as pessoas com deficiência como um círculo à parte, não é? Então, vejam que mudou um pouquinho o contexto da exclusão para a segregação. Então, teve uma pequena mudança aí. Depois da segregação, nós viemos para a integração, né? A integração, as pessoas com deficiência, elas fazem parte do mesmo grupo de pessoas sem deficiência, só que elas continuam, não é? Num espaço só delas. Então, é como se estivesse junto, mas separado. Eu chamo a atenção desse ponto que sempre, não é que é feita, que eu levo essa imagem para a gente fazer a discussão, todas as pessoas concordam, na sua grande maioria, não é, que nós estamos ainda na integração. A inclusão é a nossa perspectiva, não é? É o caminho onde a gente quer chegar. Então, de fato, socialmente, não é? Dentro do caráter pedagógico, nós ainda não estamos na inclusão, nessa inclusão total. Nós estamos no caminho, na perspectiva. Então, as nossas ações, elas devem ser voltadas para sair da exclusão, da segregação e da integração e chegarmos na inclusão. Eu gostaria de colocar aqui a questão dos professores tutores, não é? O nosso cuidado que nós temos que ter em sala de aula para não fortalecermos apenas a integração. Então, sou eu e o meu aluno, o professor da sala e os alunos dele.
né? Isso a gente sabe que é algo muito comum de acontecer, não é? Mas isso não vai caminhar para a perspectiva da educação inclusiva. O aluno que ele tem um tutor hoje e ele é exclusivo, não é, desse tutor e não tem uma participação efetiva em sala de aula, também junto com o professor da classe regular, essa ação ela não está caminhando para a inclusão, né? Isso é um medo grande que eu tenho quando eu penso nesse processo de tutoria. Né? Então, nós temos que procurar agir, trabalhar dentro da perspectiva da educação inclusiva. E como perspectiva da educação inclusiva, né, a gente encontra isso muito bem definido na política pública de educação especial, onde a socialização da pessoa com deficiência no contexto inclusivo significa acesso, participação e aprendizagem. Então, o nosso foco de trabalho tem que ser no acesso, na participação e na aprendizagem. Nós só estamos garantindo, não é, que a nossa ação esteja dentro da perspectiva inclusiva, ou seja, esteja caminhando para a efetiva inclusão, quando eu promovo para o meu aluno esses três aspectos: o acesso, a participação e a qualidade. Então, nós não podemos nos esquecer disso, não é? A participação no ambiente coletivo é o caminho para a inclusão. Então, que nós não fechamos os nossos alunos só para nós, não é? Existe a superproteção, existe o medo, existe o amor, existe o carinho, só que nós precisamos abrir esse espaço da nossa criança, né? Para que de fato aconteça a inclusão. E isso é um processo coletivo, é um processo de todos. A escola, ela tem que estar aberta para essa visão, porque senão ela vai sempre favorecer e fortalecer apenas o processo da integração social, né? Ou seja, uma dependência, uma convivência apenas com os meus pares e não é um preparo para o viver em sociedade como um todo. Né? Então, a nossa atenção nisso, ela deve ser muito importante. Esse quadro do processo histórico da educação especial, eu acho que ele explicita muito bem, não é, o caminho que nós já perpassamos, mas também o momento atual. Bem, dentro dos marcos importantes, não é lógico que eu não vou ler para vocês, só que é interessante nós pensarmos que desde 1970 a educação especial ela já começou a ser pensada no país, né? E desde aí, desde as primeiras preocupações, vamos dizer assim, e o primeiro marco legal é 1970, que nós temos no país, esse é novo, é extremamente recente, isso, não é? Mas, em relação às leis, em relação aos documentos legais, a educação especial ela foi crescendo muito, né? Então, em 88, a Constituição Federal, que traz educação para todos, não é? E o direito a todos de forma igual. A Declaração de Salamanca, chamo sempre a atenção que a Declaração de Salamanca, ela é para a educação inclusiva, onde ela abre esse espaço para os transtornos, né? Esse espaço de olhar, de reflexão, né? Para os transtornos também, que também fazem parte da educação inclusiva, e coloca, né, a Declaração de Salamanca é muito interessante porque ela traz a educação especial como parte da educação inclusiva. Então, acho que é o documento mais completo que a gente tem, né, em relação
a educação especial e inclusiva. Então, a Declaração de Salamanca, ela não é só da educação especial. A LDB, logicamente, que traz, né, todo um capítulo específico para a educação especial dentro do contexto que nós estamos. Agora, a LDB, ela traz específico da educação especial. Salamanca traz da educação especial e educação inclusiva. E a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também, não é, com aspectos extremamente importantes para a alavancada do avanço e do sucesso desse direito das nossas crianças. Então, aqui a título de curiosidade mesmo eu quis colocar para vocês. Bem, o que ficou, né, socialmente como nó frente a todas essas legislações, não é? Como, né, quais são os saberes que realmente nós temos que garantir para os nossos alunos frente ao processo da inclusão, como que essas crianças estão sendo incluídas e como promover a equidade. Eu costumo dizer, gente, eu posso falar isso com conhecimento de causa, né? Em relação à legislação, o Brasil, ele é um dos países que tem a legislação mais perfeita e adequada em relação à educação especial e inclusiva, né? Com experiência que eu tive fora, né, em outros contextos e de estudo, e a gente pensando muito pontualmente nessa questão de legislação, a nossa brasileira ela é excelente e ela é a que contempla de forma mais completa essa questão da educação especial e inclusiva. Só que esses questionamentos, não é? Essas perguntas, elas ainda permanecem. Como garantir isso? É lógico que não são levantamentos que a gente vai pensar numa resposta rápida, né? Se nós estivéssemos presencialmente, nós iríamos conversar e muito sobre isso. Só que eu entendo, né, que quando nós pensamos nos saberes que a gente tem que oferecer para essa criança, são os mesmos saberes, né? Isso que é o desenho universal de aprendizagem, isso que é o currículo adaptado. São os mesmos saberes. Só que esses mesmos saberes, eles vão de encontro com a condição de cada indivíduo, não é? Então, nós, enquanto escola, nós não devemos omitir o conhecimento para as nossas crianças. Ou seja, eu vou escolher porque eu acho que isso vai mais de encontro com a necessidade dele. Não, né? Nós temos que mostrar para ele esse mesmo conhecimento, mas vai ser como, não é? Vai ser de encontro com a necessidade de cada um, né? É isso que é importante, porque a gente sabe que de encontro com a necessidade de cada um, de encontro com a condição de cada um, né? É assim que ele vai se desenvolver. O processo da inclusão, que seria o segundo pontuamento, né? Eu gosto bastante de pontuar essas três questões que a política pública traz, que é o acesso, a participação e a aprendizagem. Se o nosso olhar for para o acesso, para a participação e para a aprendizagem, nós conseguimos garantir essa equidade para os nossos alunos. Porque, pessoal, o acesso as crianças já têm garantido por lei, não é? Seja na educação regular
com acompanhamento das salas de recurso, que é um direito que essas crianças têm, foi uma conquista isso para eles, não é? Dentro das legislações, ter um professor especializado, isso é de enorme importância para a criança. O trabalho da sala de recurso, esse processo de inclusão, onde o nosso aluno vai para a sala regular, não é? E ter um professor especializado na sua deficiência e para esse trabalho em parceria, isso é maravilhoso, não é? São nesses momentos que eu coloco que a legislação brasileira ela é muito proveitosa, né? E muito completa. Então, essa questão de nós pontuarmos, não é? O acesso essa criança já tem. O que nós, enquanto profissionais, temos que procurar garantir é a participação e a aprendizagem. Isso é garantir a equidade, não é? É eu ter os mesmos direitos, mas os mesmos direitos na minha condição. Eu só promovo equidade quando eu respeito a condição de cada um. Então, não importa se a criança está no 8º ano e ele tem uma deficiência intelectual ou ele é um autista e ele ainda não está produzindo um texto. Mas ele consegue, dentro daquele ambiente de 8º ano, ter a sua participação enquanto indivíduo. Falar sobre os assuntos que os alunos estão também falando. E se dentro do rendimento acadêmico dele, ele não conseguir, não é? Fazer o texto igual aos outros, mas ele conseguir expressar aquilo em um outro processo pedagógico, isso é equidade, né? E é esse olhar que nós temos que ter para procurar garantir isso para os nossos alunos. Lógico que o nosso debate não se esgota aqui, né? Mas eu quis pontuar algumas coisas para vocês. Bom, o que significa ser uma escola um ambiente inclusivo, né? E aqui eu resgatei a questão da empatia. Existem muitos ambientes onde a gente ouve assim: "Ai, a minha escola, ela é uma escola inclusiva. Eu tenho tantos alunos da educação especial lá. Nossa, eu recebo muito, tenho todas as deficiências, tenho alguns transtornos também. Na minha escola tem tutor, na minha escola tem cuidador, na minha escola tem intérprete. A minha escola, ela é inclusiva." Nesse ambiente, né? E é por isso que eu coloquei como provocação. A empatia, a preocupação do acesso, participação e aprendizagem, porque se isso não houver, essa escola não é uma escola inclusiva, ela é uma escola receptora. Ela garante para esse aluno apenas o acesso, não é? Então, quando nós pensamos na questão inclusiva, ela é muito maior do que ter apenas o aluno na escola. Ter o aluno na escola significa apenas uma das partes, que é o acesso. E esse acesso está garantido por lei. Ou seja, nós não estamos fazendo nada mais do que nós temos que fazer, não é? Então, nós que somos profissionais especializados na educação especial inclusiva, que estamos trabalhando com isso, a nossa ação, não é? Ela é do desenvolvimento da empatia, do desenvolvimento pelo respeito à diversidade, às diferenças, sejam elas diferenças quais forem. E que para eu garantir um ambiente inclusivo, seja um ambiente inclusivo em sala de aula, seja um ambiente inclusivo na questão escolar, eu tenho que favorecer, não é, na minha ação, a participação
e a aprendizagem, não apenas o acesso. Porque se o ambiente que eu trabalho oferece apenas o acesso porque é lei, essa escola não é uma escola inclusiva, ela é uma escola receptora. Ou seja, ela vai estar lá naquele quadro que nós vimos no início, às vezes nem na integração, às vezes na segregação ainda, ou até na inclusão, né? Dependendo ou até na exclusão, desculpe, dependendo da ação dela. Então, a nossa responsabilidade em oferecer uma qualidade de vida para todas as pessoas é muito grande, né? E a nossa ação, ela tem que estar pensada para a gente oferecer de fato esse ambiente inclusivo, né? E não só um ambiente receptor. Bem, aí trouxe aqui para vocês, novamente, como traz na política pública, o que é uma escola inclusiva, o que nós temos que garantir para os nossos alunos, o acesso, a participação e a aprendizagem. Se nós não conseguirmos garantir isso, lembrando sempre, na condição de cada um, isso que é muito importante, na condição de cada um, essa criança ela não está se beneficiando da inclusão. Né? Então, o nosso trabalho, né, o nosso olhar tem que ser voltado para isso. E esse também é o nosso desafio, né? É o nosso desafio enquanto educador, de garantir essa participação e essa aprendizagem para os nossos alunos. Bem, essa imagem, né, que desde que eu recebi, eu amo usá-la, né, que é o processo da equidade total. Vejam só, quando nós pensamos no processo de equidade, não é apenas a pessoa com deficiência se adequar, né? São todos. Para eu garantir um ambiente inclusivo, é o ambiente. Ele tem, a pessoa com deficiência ou com transtorno, né? Tem sim a parte dela também, mas todos têm, para que a gente consiga garantir isso. Não é? Se todos esses bichinhos aí não mudassem a atitude deles para que a girafa também saísse na foto, não adiantava a girafa fazer nada, não é? Porque o que ela fizesse, o ambiente não estava propício a isso. Então, quando nós pensamos no processo inclusivo, é a conscientização de todos e não só a adequação da pessoa com deficiência para o ambiente. Né? É um processo coletivo, é um processo global. E reforço aqui, o desafio da educação hoje, seja na escola estadual, isso é para a escola municipal, isso é para a escola privada, isso vai até para o nível universitário. Hoje o desafio é nisso, não é? É achar os meios, não é? Para que todos nós consigamos agir igual a essa imagem, não é? Num coletivo pensando nos demais. Bem, e nós, enquanto professores, não é? Nós temos o nosso aluno com deficiência, nós temos a deficiência, não é? Só que se nós pensarmos apenas no nosso aluno com deficiência e na deficiência, sem pensar nas possibilidades de intervenção, o nosso aluno não vai passar de um aluno com deficiência. Eu gosto, pessoal, em nenhum momento vocês nunca me ouviram falar que tudo isso é fácil, é simples, não é? E que nós estamos deixando de fazer porque nós queremos, não é isso, não. Né? O meu objetivo, enquanto formadora, é discutir com vocês e juntos procurarmos ter um trabalho de qualidade. As receitas, elas não existem, não é? Todo mundo sabe disso, mas a gente discutindo, conversando e trabalhando juntos, isso abre espaço, não é? Para um conhecimento melhor. Eu acho que esse momento que nós estamos tendo, embora seja através de vídeo, mas foi assim
pelo menos para mim, eu me sinto muito feliz de poder estar fazendo isso, conseguindo, assim, de um certo modo, abraçar todos da educação especial da diretoria de ensino de Mojimirim. Eu acho que isso foi um momento muito bom, né, que nós conseguimos para ir discutindo, né, eu faço essa formação com vocês, logicamente, no aspecto de formarmos, não é? De irmos pensando coletivamente. E não falo em nenhum momento, não, que é fácil e que é falho a ação da escola e que é simples, não é isso. Mas nós temos sim que ter esses posicionamentos. Senão, se nós não tivermos o posicionamento, as nossas ações elas vão ser vagas, não é? Então, nós temos sempre que ter um posicionamento equitativo para que nossas ações também sejam equitativas. E pensando em equidade, não é? O olhar para a possibilidade de intervenção é muito grande. Se nós olharmos apenas para a deficiência, para o aluno com deficiência, ele fechadinho nisso, nós não conseguimos promover situações melhores. Agora, a partir do momento que eu procuro as possibilidades de intervenção, ou seja, como ir fazendo isso para que ele consiga atingir um objetivo, aí sim a minha ação, a minha prática vai ser mais fortalecida e vai trazer um efeito maior, não é? Nós também, eu não posso deixar de colocar isso, que muitas vezes nós, enquanto professor, somos um dentro da escola, não é? Muitas vezes a escola, enquanto um todo, tem um pensamento diferente que nós. E aí, o que eu faço numa situação dessa? Eu me mantenho na minha estrutura equitativa, de promover para o meu aluno um ambiente de participação e de aprendizagem, não é? Porque aos pouquinhos, com os exemplos, se é um ambiente que não favorece tanto isso, deveria favorecer, mas se não favorece, não é? Nós, com as nossas ações, nós vamos fazendo isso, não é? São os grãozinhos aí de areia, né? As gotinhas de água para formar um oceano. Então, nós temos que acreditar, não é? E partir nas possibilidades de intervenção. Com essa deficiência, o que eu posso fazer? Qual é a condição dessa criança? Por isso, pessoal, que para a gente saber sobre possibilidade de intervenção, eu sempre converso com vocês a respeito específico das deficiências e dos transtornos. Porque a gente conhecendo as qualidades comuns, não é? As características comuns das deficiências e dos transtornos, eu consigo ter uma ideia de qual possibilidade de intervenção eu posso utilizar. Bem, quando nós pensamos em possibilidade de intervenção, é o nosso fazer pedagógico? Sim, não é? É o currículo adaptado, o desenho universal de aprendizagem, significa eu usar a condição que a criança tem e com essa condição eu trabalhar o que o professor de sala regular trabalha, no caso de tutor, ou no caso de alunos sem tutoria, não é? Porque a gente sabe que essa questão é judicial, o professor também de sala regular conseguir fazer essa ligação. Eu preciso conhecer a deficiência do meu aluno, eu preciso conhecer o transtorno. No caso da deficiência do meu aluno, quem vai me ajudar e muito nisso? O professor de sala de recurso, não é? Os relatórios, gente, que esse aluno tem de escolas anteriores, de profissionais, não é? Isso é muito importante a gente ter, não é? Ter os relatórios, ter contato com tudo isso, porque lá são olhares de pessoas que também conhecem essa criança. Quando as escolas pedem para que eu vá fazer a avaliação, né, vá conhecer esse aluno, conhecer todo o contexto de família, é isso que eu faço, não é? Procuro conhecer esse aluno, o próprio Ministério Público, que agora ele pede, né, para que eu vá fazer a avaliação e encaminhar para o Ministério Público, no caso de tutoria, é nesse sentido,
não é? É procurar achar as possibilidades de intervenção, né? A escola, enquanto local desse aluno, é deixar para essa escola as possibilidades de intervenção. Como a escola, como o professor pode trabalhar com essa criança. Isso, gente, é individual, não é? Não tem como a gente pensar em algo coletivo. As mesmas recomendações para todos. Então, eu me coloco aqui à disposição, não é? Caso vocês precisem, em relação a determinado aluno. Os alunos que têm tutor, todos eu conheço, porque eu fiz a avaliação com todos, praticamente todos, são pouquíssimos os que eu não fiz, né? Há regiões aí que pedem para que seja feito antes da concessão, há lugares que pedem para que seja feito depois da concessão. Então, esses que foi feito depois da concessão, há alguns que ainda eu não conheço, mas os que foram feito, que foi feita a avaliação antes da concessão, eu conheço todos, porque fui eu que fiz, né? Então, se vocês precisarem, e assim, aqui falo, né, em nome das professoras da sala de recurso também, que conhecem tantos alunos, não é? Quando nós precisarmos de uma parceria em relação à possibilidade de intervenção, os professores de sala de recurso são, né, as pessoas extremamente indicadas para isso. E, no meu caso, também o que vocês precisarem, eu me coloco sempre à disposição. Bem, vejam que interessante, não é? Quando nós pensamos em possibilidade de intervenção, algo que é muito importante ser visto para essa criança é uma rotina, né? Uma rotina para que ele tenha, se for o caso do autista principalmente, né? Essa ideia de uma previsibilidade. Por quê, gente, de uma previsibilidade? Porque é demais importante para as crianças que já têm, inclusive, não é, um afetivo, um emocional mais fragilizado, ter essa previsão. Então, quando nós pensamos em rotina e em previsibilidade, é mostrar para essa nossa criança uma organização da aula. O que vai ser feito, não é? O tempo que nós temos para isso. Hoje nós vamos trabalhar tal coisa e tal coisa, tal conteúdo, tal atividade. Mostrar isso para a criança anteriormente. É uma rotina mesmo, né? Eu no ciclo 1 eu sempre fazia isso, a gente tinha que colocar a rotina. Então, as próprias crianças sem deficiência, sem transtorno, chegavam num determinado momento da aula e eles já falavam, nossa, a gente ainda tem que fazer isso, né, professora? Tá lá na nossa rotina. Sim, a gente ainda tem que fazer isso. Então vamos fazer com mais, né, com empenho maior para a gente conseguir atingir tudo. Então essas questões de rotina, de previsibilidade e de organização é bom para todos os alunos. Mas no nosso caso, que trabalhamos com a educação especial inclusiva, isso é primordial. Quando nós falamos na questão do autismo, a gente sabe que é necessário. Se nós pensarmos na questão do TDAH, não é? Isso também é muito importante. Por quê? Porque foca a atenção. E para nossa criança com deficiência intelectual, se nós colocarmos, não é, um plano de trabalho, com o que nós vamos estar trabalhando? Com a função executiva, que eles têm, não é, tão fragilizado. Então, pensar nessa nossa rotina, nessa nossa previsibilidade e organização, seja da forma escrita, seja da forma comentada, mas isso é muito importante, não é? E quando nós pensamos também na ideia de comunicação e comportamento,
Isso é para adaptação. Ou seja, a adaptação, vamos lembrar lá do desenho da girafinha, né? Essa adaptação, ela é para todos. Então, o nosso aluno que não tem a comunicação verbal, nós temos que ajudá-lo a desenvolver até a condição dele, mas o ambiente também tem que se adaptar à comunicação não verbal. Aí é o trabalho dos intérpretes, não é? Que muitas vezes essa adaptação e essa inclusão ela não existe da criança porque o ambiente não está adaptado. Ou seja, a importância, imagine a importância de Libras, não é? Libras não deveria ser só para criança surda. Todos deveriam conhecer, ou pelo menos as questões básicas, aí os sinais básicos. Por quê? Porque assim haveria uma comunicação de fato. Então vejam que o nosso, não é que o nosso caminhar ainda de fato é para a perspectiva. Para a perspectiva, sim, nós estamos nessa perspectiva de chegar o mais próximo de uma inclusão real, não é? E o comportamento que está faltando eu falar também entra nessa questão. A criança com autismo de forma especial, que muitas vezes por N fatores vai ter situações de crise, não é? Essa questão comportamental dele, lógico que ele precisa se autorregular, mas o ambiente também entender, não é? Quando está um barulho demais na sala, muito alto, e ele começa a entrar numa crise, o quanto seria importante se esses colegas entendessem essa questão comportamental dele e os próprios colegas se autorregulassem. Tudo isso, gente, às vezes, né, as pessoas pensam, ah, mas não é fácil. Não, não é mesmo, não é. Mas é um caminho, onde são pontos que nós temos que ir começando a desenvolver no nosso ambiente de sala de aula, no nosso ambiente de escola. Bem, aqui eu coloquei para vocês a definição da deficiência intelectual, que a gente já conversou em específico, lembrando sempre que a deficiência intelectual, ela não é apenas um comprometimento escolar. A criança com deficiência intelectual, ela vai ter, não é, a questão do rebaixamento intelectual, de todos os onde isso se comprova com os testes psicológicos, mas também há as áreas do comportamento adaptativo. Então, essa criança, nós conhecermos qual área dela é comprometida, quais, né, ele tem um rebaixamento intelectual, tem sim a defasagem cognitiva, mas quais áreas são comprometidas das 10 áreas? Não é porque ele precisa, para ser um deficiente intelectual, no mínimo 2. Onde nós descobrimos isso? Onde nós sabemos disso? Né? Os professores de sala de recurso têm, né, como regra esse relatório, não é? Então, tudo isso, nós conhecermos esse aluno, conhecermos as suas especificidades, significa achar formas de intervenção. Por isso que é interessante, sempre nós temos que conhecer as características. Aqui eu não vou me alongar, porque a gente já conversou bastante a respeito disso. O que eu queria focar para vocês era bem essa questão, não é? Conhecermos as áreas que essa criança tem de comprometimento. Bem, eu quero colocar aqui também, não é, da deficiência intelectual, onde coloquei novamente a definição, não é? O que configura essa limitação que a pessoa tem, que é o raciocínio, o aprendizado e a resolução de problemas, isso que é o rebaixamento intelectual, mas não é as áreas do comportamento adaptativo. Isso há necessidade de um diagnóstico de um professor de um profissional de saúde, certo?
o professor da sala de recurso, eu enquanto PCNP, a gente avalia, a gente encontra, não é? As possibilidades de intervenção, a gente avalia as possibilidades de uma deficiência, não é? Os indícios. Só que quem sempre fecha esse diagnóstico é o profissional da saúde. E essa criança ela só pode ser colocada no sistema hoje, né? Hoje a lei, a regra é essa, via um laudo, via um diagnóstico. Até que esse diagnóstico não aconteça, nós não podemos considerar essa pessoa enquanto alguém com deficiência. Daí sempre há essa questão, mas então eu tenho um aluno na minha sala, ele tem todas as características, ele ainda está em avaliação, então eu não preciso fazer o currículo adaptado para ele, né? O meu olhar de sala de aula é uma escola totalmente, uma sala de aula com alunos totalmente heterogêneos. E enquanto profissional da educação, nós temos que ir garantindo um aprendizado de acordo com a necessidade de cada criança, independente de ter um diagnóstico ou não. Agora, quando há o diagnóstico, daí sim, as possibilidades de intervenção elas vão ser diferenciadas, mas o nosso olhar de atender a essa criança, de procurar facilitar a aprendizagem para ele, independente de diagnóstico, isso deve acontecer. Isso é o nosso papel enquanto profissional, não é? De garantir a aprendizagem para todos os nossos alunos. De garantir, quando eu digo garantir, é de tentar garantir, não é? Porque a gente sabe que há vários fatores externos para isso, mas o nosso papel para que a gente consiga isso, né? Isso sim, é inegável que nós temos que fazer, não é? Bem, alguns sinais indicativos de deficiência intelectual. Quando nós pensamos em sinais indicativos, eu quis colocar isso aqui, né? Por quê? Porque nós que estamos nas escolas estaduais, nós temos os alunos acima de 7 anos. Esses alunos, se eles vieram apresentando sinais, vamos dizer assim, provavelmente a escola de educação infantil, ela já observou isso, não é? Mas um diagnóstico mesmo, algo fechado, isso precisa de um tempo. Então, o laudo, gente, o laudo das crianças, na maioria das vezes, ele vai acontecer por volta de 7, 8 anos. Porque quando se pensa em avaliar uma deficiência intelectual, essa criança precisa ter um nível de desenvolvimento ou um ciclo já completo para a gente dizer, não, de fato ele existe, não é uma limitação ou uma condição diferenciada nele. Então, aqui eu coloquei alguns sinais indicativos para a gente conversar, só que lembrando que no nosso caso, as crianças, na sua grande maioria, eles já vêm diagnosticados. Mas o que seriam os sinais? Não é? Uma falta de interesse, pouca interação, e daí com isso, gente, a gente vai desdobrando, né, as justificativas para tudo isso. A dificuldade na questão da coordenação motora, a dificuldade de identificar letras, essa questão da fala, não é? Dificuldade em adaptar em variados ambientes, então sempre aquela insegurança, por isso que eu conversei com vocês a respeito da rotina anteriormente. O esquecer, hoje aprendeu, amanhã já esqueceu. Então, são indícios, não é? Indícios, porque a gente sabe que a deficiência intelectual, ela vai ter todas essas características que a gente já conversou anteriormente. As 10 áreas do comportamento adaptativo, onde a criança precisa apresentar pelo menos 2, mais
a questão do desenvolvimento cognitivo comprometido, que é o rebaixamento intelectual, certo? Que daí é específico para os profissionais da saúde. Bem, os sistemas de apoio. Então, quais são as formas de apoio que os nossos alunos eles vão precisar, né? Existe o intermitente, o limitado e o extensivo pervasivo. Essa questão dos apoios, não é? Eles vão de encontro, muitas vezes, com o nível de deficiência dessa criança. Só que também ele vai variar, não é? Em relação à duração e intensidade. Então, o nosso aluno, ele pode precisar de um apoio intermitente, que é em relação a um curto prazo, de um apoio limitado, não é? Que é em relação a um prazo, e extensivo pervasivo, que aqui no caso acaba acontecendo muito com os alunos das APAES, não é? Esse apoio, ele tem que ser extensivo pervasivo, não é? Sempre vai haver a necessidade desse apoio. Hoje, o Ministério Público, ele pede para que a gente coloque, né, eu, no caso, na avaliação, que tipo de apoio há necessidade quando vai ser a concessão de um tutor ou não. Né? É intermitente? Será que essa criança ela vai ter um avanço significativo até o 8º ano, né, e depois ser reavaliado, ou não é limitado? Né? Então, essa questão dos apoios hoje é muito importante, não é? Nós percebemos que tipo de apoio que essa criança precisa. No caso das deficiências de nível leve, não é, e moderado, o intermitente e o limitado. Agora, no severo e pervasivo, acaba sendo o apoio extensivo pervasivo. Né? Por isso que nas APAES, o formato, a estrutura de sala de aula é diferente da nossa. Né? E o que é trabalhado também. Né? Por isso que lá o foco nas AVDs, atividade de vida diária e atividade de vida prática, acaba permeando praticamente todo o currículo, não é? Porque essa criança procurar desenvolvê-la, né, de forma a ter uma vida prática e uma vida diária com menos apoio possível e com mais independência. Bem, o que fazer para facilitar o entendimento dos alunos, não é? O que a gente não pode esquecer é que para que essa criança ela tenha um entendimento, nós considerarmos, não é, a condição deles, isso é imprescindível. E ele precisa, sim, não é, de um apoio maior nosso. Então, nós, enquanto professores, o olhar para essa criança com deficiência, ele precisa ser maior, sim. Né? O nosso olhar, a nossa forma de falar, a nossa forma de expor, não é? As situações, de conduzir. E o quanto nós conseguirmos desenvolver nessas crianças, não é? O incentivo a motivação para o aprender é muito importante também. Porque se a gente está motivado para aprender, isso faz o quê? Com que o nosso processo mental aconteça de forma muito mais facilitada. Então, o olhar do professor, um olhar mais afinado, mais atento, isso é importantíssimo. E nós não podemos nos esquecer sempre de avaliar esse desempenho da nossa criança, do nosso aluno, não é? E partir desse desempenho. O desempenho dele é único, não é? O desempenho dele não é igual aos demais, na mesma condição quantitativa, não é? E isso a gente tem que ter em mente. Nem que ele aprendeu menos conteúdo, nem que ele aprendeu menos coisa, mas qual foi a qualidade?
Então, esse nosso olhar vai facilitar o entendimento dessa criança, não é? Bem, métodos. Existem inúmeros métodos para o trabalho, para desenvolver habilidades nas crianças que já são diagnosticadas e muitos métodos, muitas formas de trabalho, eles são voltados sim para a questão terapêutica, para a questão clínica, não é? Mas há também os métodos específicos da questão pedagógica, principalmente no trabalho das crianças com autismo, né? Então, o que nós conseguirmos usar de formas de trabalho que atendam melhor à necessidade dessa criança, nós podemos utilizar sim. E aqui, em relação aos métodos, eu gosto de pontuar sempre para vocês. A minha criança tem um diagnóstico, ela tem direito, não é, de ser desenvolvida dentro da condição e da metodologia que mais se adequa à sua condição, tá? Isso significa trabalhar com a criança dentro do que ela precisa. Se eu vou trabalhar com sílaba com ela, porque é a forma que ela mais se desenvolve, ela tem esse diagnóstico, não é? Ela tem esse direito. Por quê? Porque se ela tem um diagnóstico, a forma de aprender dela não é igual aos demais. Ela também vai aprender? Vai, mas é isso que tem até a ver com a tela anterior, né? Esse olhar do professor. Qual seria um método, uma metodologia melhor para o entendimento dessa criança? E tudo isso, gente, a gente vai descobrindo, como eu já falei anteriormente, lendo os relatórios dessas crianças, não é? Dos profissionais que já trabalharam com ela, conversando com o professor da sala de recurso, me procurando para como ponto de partida em relação ao que eu avaliei. É dentro desse caminho que nós vamos, não é? Percebendo. Há muitos professores que têm especialização ou que estão fazendo especialização, então, logicamente, vai ter esse conhecimento. Então, nós podemos sim usar de tudo isso, podemos e devemos usar de todos esses recursos para garantir, né, o melhor método, a melhor forma de trabalho para essa nossa criança. Vocês têm liberdade para isso, não é? Não existe aquele conceito fechado. Hoje se trabalha com isso ou hoje não se trabalha mais. Se nós temos uma criança com diagnóstico, nós vamos procurar qual a melhor forma para ele, independente dessa forma não estar no modismo. Bem, aqui eu coloquei a questão para vocês, imagem, não é? Isso é muito importante. Trabalhar com imagem, trabalhar com esquema, né? O que seria esquema? Colocar as características específicas daquele texto. Tudo que eu usar de jogos favorece muito. O que eu usar da questão da própria coordenação motora, porque nós temos, eu conheci um aluno e ele tem tutor, com certeza, mas eu não vou falar o nome, né? A tutora dele está me ouvindo, uma criança com síndrome de Down que veio para o 6º ano, não tinha o traçado de letra, nada de coordenação motora. Então, no primeiro ano que ele estava na escola, o que, que a gente combinou na escola, né? E com a mãe, com tudo. Nem que ele reprovasse aquele 6º ano. Só que a gente ia, agora que ele tinha uma tutora só para ele, a gente ia ter que tentar tudo. Nem que começasse na questão de coordenação motora. Então, tudo que é palpável, não é? Que é lúdico, as imagens favorecem o desenvolvimento da criança porque causa uma motivação. Lembrando aqui que não é o infantilizar, não é? Se nós pensamos
nas pranchas de comunicação, nas imagens que são usadas na prancha de comunicação, né, que é a comunicação alternativa, não são imagens infantis, são imagens reais, não é isso que é o desenho universal, não é? São imagens reais que representam a comunicação, que favorecem a comunicação. Então, nós usarmos imagens, jogos, a própria questão da coordenação motora, facilita a aprendizagem, por quê? Porque motiva e atende às diferentes necessidades. Bem, jogos, não é? Uso de objetos, todas essas técnicas, elas vão trazer o quê? O fortalecimento das percepções, porque às vezes a nossa criança também, não é? A percepção dela é ainda bem primária. Primária no que eu digo, da necessidade ainda do concreto. Então, quando eu uso o concreto, se eu vejo, não é? Vamos supor, aqui eu citei a questão do jogo numérico, né? Dos números. Às vezes, eu preciso trabalhar no início com questões concretas para que essa criança vá desenvolvendo depois o abstrato, não é? E é nisso, mesmo em avaliação, às vezes é feito isso. Bom, a gente vê que falando o número não dá. Então, vamos usar o objeto para ver que nível que ele está, não é? Então, essas questões, às vezes a gente precisa voltar em certas situações, não é? O que significa voltar? Vir para um conhecimento menos elaborado para ir trabalhando até chegar num conhecimento mais aprimorado. E isso nós podemos fazer sem problema nenhum. Nós não podemos nos esquecer que quando falamos em educação especial, nós falamos em qualidade, não em quantidade. Se o meu aluno entrou no comecinho do ano, no quinto ano, e o conhecimento dele era de 2 mais 2, e no final do ano ele tem o conhecimento de 10 mais 10, vitória. Não importa que nós estamos falando de 10 mais 10, que os demais da sala já estão fazendo 10.000 mais 10.000. Não é a quantidade, é a qualidade, é ele crescer em conhecimento dentro da condição dele. Bem, brinquedos, imagens, eu já falei, não é? A própria questão de revista, uso da informática, todas essas questões associadas na nossa sala de aula podem favorecer e muito o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. Eu não quero colocar aqui, pessoal, a ideia não é só do brincar, não é isso não, né? Do brincar, do ficar com coisas fora do conteúdo, não. Eu estou procurando colocar algumas situações para vocês atreladas ao conteúdo, porque eu posso sim fazer tudo isso. E isso vai favorecer, porque muitas vezes eu ficar só no caderno ali com a criança, isso não vai ser motivador o suficiente. Então, eu preciso usar de outras estratégias, não é? Então, isso é extremamente importante. Não só na questão da deficiência intelectual, não é? Se nós pensarmos na própria questão do autismo, do TDAH, da dislexia, não é? Às vezes eu tenho que passar um período, né, de aula trabalhando e procurando diferenciar para essa criança 2, 3 palavras. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, né, é assim, não se preocupem com a forma que vai ser feito aquilo. O que a gente tem que sempre ter em mente é, depois de tudo que eu fiz, que conclusão que eu tirei? Ou seja, qual que foi o aprendizado dele? Não é? Eu fiz tudo, eu usei jogo, eu usei uma revista, eu levei para a sala de informática, enfim, tudo que foi feito. Depois de tudo aquilo, não é? O que foi
desenvolvido? Como que eu avalio aquela minha ação e o aprendizado do meu aluno frente àquela ação? Bem, outra questão que é muito importante também, né? Coloquei aqui do geoplano, tem coisas que nem são mais utilizadas, não é tanto em sala de aula, mas isso é muito importante a gente usar, né? E que é tudo mais palpável, né? É tudo mais concreto. E essa questão do palpável, do concreto, é muito importante. E eu coloquei aqui também de personagens. Principalmente o autista, ele tem muito isso, não é? Essa identificação com personagens, não é? Essa identificação com fatores externos. Então, se há necessidade de eu usar questões assim, eu posso usar, não é? Tem um professor de uma escola de Serra Negra, né, que ele está desenvolvendo dentro de geografia algumas questões de currículo adaptado, e ele, com um aluno com síndrome de Down, que tem uma identificação muito grande por um determinado personagem, ele acaba nas atividades sempre colocando uma imagem, né, desse personagem, porque para ele causa motivação e é como se o personagem estivesse junto. Isso é interessante, se há necessidade de fazer também. Né? Isso há crianças que têm, né, eles precisam disso como uma autorregulação. Então, eu posso utilizar? Posso também, né? Não é descontextualizar, não, né? É usar apoios. Essas questões são formas de apoio que muitas vezes a gente precisa para o nosso trabalho, não é? Por quê? Porque as crianças, elas têm, todos nós, né? Nós temos diferentes memórias, memória visual, memória auditiva. Então, quando eu uso recursos assim diferenciados, eu vou de encontro com alguma memória que esse indivíduo vai ter, né? E daí, quando eu acerto nessa memória, isso é um grande passo, porque daí eu sei que eu posso repetir estratégias assim, não é? Então, é sempre nessa busca, sempre nessa tentativa. Bem, eu coloquei para vocês aqui algumas sugestões, porque, pessoal, a gente sabe que materiais específicos nós não temos, não é? Então, adaptar um livro adaptado. O que nós vamos ter sempre, né, são estratégias que a gente pode usar de forma a favorecer essa aprendizagem. Mesmo o material do currículo paulista, né, em específico de língua portuguesa, que eu e mais 2 colegas fizemos, e continuamos, nós estamos fazendo o do segundo bimestre e vai, graças a Deus, até o 4º bimestre, essa adaptação, ela é uma adaptação fictícia, pensada em um aluno. Então, o que a gente faz de adaptação para uma criança nem sempre vai ser a mesma para outra. Por isso, a necessidade do quê? Do conhecer individualmente cada aluno. Eu termino por aqui minha fala. Sempre que eu termino de gravar um vídeo, eu fico pensando, né? O que dentro de tudo isso que eu coloquei, que eu poderia favorecer esse aprendizado ou ajudar em tudo isso que eu sugeri, não é? Então, nos nossos próximos vídeos, nós vamos conversar um pouquinho sobre autorregulação, né? Que é bem voltado para a questão do autismo, dentro disso tudo que nós conversamos hoje, e depois nós vamos conversar um pouquinho também, novamente, sobre o desenho universal de aprendizagem, que vai de encontro com a questão da deficiência intelectual. Né? Então, eu sempre coloco para vocês, né, um tema e depois procuro desdobrar isso para
ir favorecendo. Mas, mais uma vez, eu agradeço, me coloco à disposição sempre. Espero que a gente trabalhe, né, por um bom tempo juntos. Nós vamos voltar ao presencial, sabe Deus quando. E quando nós estivermos no presencial, o que vocês precisarem também, né, desse contato direto com o aluno, não que eu saiba tudo logicamente, né? Todos nós estamos aprendendo, mas peçam para a escola sim, né, que faça ofício, que encaminhe ofício, se há necessidade da gente ir até a escola, conversar, conhecer de forma específica esse aluno, para a gente procurando meios, não é, de trazer uma qualidade melhor. A gente conversa em parceria com se ele tem um atendimento em sala de recursos, se ele, os relatórios que ele tem, enfim, a gente fazer esse trabalho em conjunto, não é? Então, eu me coloco à disposição sempre para aquilo que vocês precisarem, todos vocês têm meu contato, não é? Nós temos o grupo e vocês fiquem à vontade para perguntar, para pedir, não é? Para conversar, porque eu estou sempre à disposição para fazer, né, o que estiver ao meu alcance. Se eu não consigo, se eu não sei, eu procuro e depois eu trago alguma, né, alguma forma aí de ajuda. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai se falando. É sempre um prazer muito grande falar com vocês. Viu? Fiquem todos muito bem, né? E até o nosso próximo vídeo.